Opa, fala aí, eu sou o Dag e hoje eu tô aqui pra mostrar uma paradinha diferente pra vocês. Antes do vídeo começar, eu já quero deixar bem claro, não sou politicamente correto. Vai ter palavrão, piada de duplo sentido. E é isso, meu parceiro, esse é meu jeito, mano. Tem um monte de vídeo no YouTube pra você poder assistir, vários canais melhores que eu. É nóis. Agora que eu já dei o aviso prévio, seja muito bem-vindo ao mundo de Persona! Um dia eu tava suave jogando tudo que aparecia pela minha frente, meu amigo me chamou e falou: Ei, man, joga Persona aí, você vai curtir, mano. Sendo um mero mortal, eu questionei. Ah, Persona é aquele joguinho que os caras tiram na própria cabeça, né? Sad Boy Simulator, brincando de desbloquear a Persona IRL. Esse mesmo, mano. Ah, é aquele jogo que você disturba The Peace. Tá ligado, tá ligado. Sim, eu inventei essa conjugação e agora é parte do dialeto da galera. Esse aí eu fiz, mano. Ah, sim, esse aí eu joguei no Game Pass. Eu acho que eu vou fazer live disso aí, mano. Então estamos aqui fazendo uma review dessa obra-prima chamada Persona 5 Royal. No dia que eu ia fazer a live, eu descobri que eu não tinha o 3 na Steam, porque eu sou pobre, então... Mas vai jogar o 5 mesmo. É uma merda? É uma merda. Isso não vai impedir de eu atirar na minha própria cabeça. Brincadeira, eu tô mentalmente saudável. Eu juro. Eu juro que eu tô. O que diabos é Persona? Pra quem não manja nada, Persona é um RPG de turno feito pela Atlus, mesma galera que fez Shin Megami Tensei, Caterine e obviamente Persona, né? Que é um RPG de turno. É um RPG onde você controla os personagens por turno. Ah vá, porra, não me digo óbvio. Calma, caralho, deixa eu terminar de falar, deixa eu explicar. Você tem que usar a estratégia, montar builds, farmar XP e entender algumas mecânicas meio doidas. Pode parecer muito confuso e muito complexo, mas confia em mim, experimenta um RPG de turno algum dia, eu acho que você vai se viciar. Parece que eu tô oferecendo droga. Persona 5 é muito amigável pra gente iniciante. Ele explica tudo mastigadinho pra você que, assim como o macaquinho batendo o prato no lugar do cérebro. Então você não vai ter muita dificuldade em pegar as mecânicas, até porque o jogo mostra um tutorial a cada 5 minutos, então pode ficar tranquilo. Começando a minha gameplay, eu quero deixar claro que eu tô jogando na dificuldade máxima, porque minha missão é zerar todos os jogos dessa jossa aqui, sempre no modo mais insano possível. Assim, o meu coração me diz pra eu vir nessa aqui, porque todos os jogos que eu joguei até aqui, nesse canal, eu joguei na dificuldade mais possível, por puro entretenimento. Algo me diz que pra eu aproveitar a história eu tinha que vir num hard ou num normal da vida. Isso aqui vai ser um cu. Mas vai no Merciless. Do you wish to begin the game with Merciless difficulty? Yes. Eu quero começar na dificuldade caótica. Eu já aviso que é meio punk. Tipo, tomou um hit, morreu. E se não morrer, você vai ficar com 10 de HP e vai rezar muito. 78! Nossa. Nossa, fudeu. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Você não pode conversar com ninguém porque não dá. Mentira. Foda! Ai, que o jogo te dá uma colher de chá, viu? Mentira que ele desviou disso, velho. Nossa senhora. Por onde a história começa?
Já começa no meio do caos. Você é um adolescente que foi pego roubando um cassino, então você tá sendo interrogado, tentando lembrar o que caralhos aconteceu. Só que tem um ponto, você não lembra do que aconteceu. E é aí que a história volta no tempo e realmente começa. Logo de cara, você, o protagonista, é acusado de um crime que não cometeu. Basicamente, você defendeu uma moça de um velho tarado bêbado, só que o cara era rico. Mexeu uns palitinhos e parabéns! Você se foi expulso da escola, foi mandado pra outra cidade e agora você tá em liberdade condicional. Onde, se você fizer merda de novo, cadeia. Sem choro nem vela, irmão. A gameplay dele lembra muito The Sims, principalmente porque você pode gastar o seu tempo de várias formas diferentes. Trabalhar, estudar, ler e sair com os amigos. É meio The Sims, mas sem os bugs bizarros de The Sims. Pode parecer meio chato pra quem quer só tiro, porrada e bomba, mas eu achei muito legal. Dá um contraste diferente. Olha automático, Mano, velho. eu merecia tomar game over agora, velho. Só porque eu saí correndo dentro do castelo. Eu merecia tomar game over agora, velho. Papo retíssimo, eu merecia tomar game over agora, velho. Todo mundo te odeia. Deixando claro que na escola nova, geral te odeia. Eles consideram você um encrenqueiro, né? Entre muitas aspas, porque você só defendeu a moça, né? Tá ligado quando você é julgado por algo que nem fez, né? Com certeza todo mundo passou por isso. Pensa que é isso, só que umas 15 vezes pior, porque você sabe como funciona uma escola. Provavelmente você tá no ensino médio. Então, uma fofoca, ela sempre distorce e fica 15 vezes pior do que a realidade. Esse sou eu, vindo pra cá, atrasado, pra vir fazer live. Sou eu. Literalmente eu. Eu vim assim pra casa. Ninguém merece passar por isso. Nem o meu pior inimigo merece passar por isso. Agora, em questão dos personagens. Na escola, tu conhece uns personagens inesquecíveis. Tipo, o Sakamoto. O nome dele é Ryuji, que é esse loirinho aqui. Mas a partir de hoje ele vai ser o Sakamoto. A Ann. Que eu vou dizer que é a loira burra do rolê. Cancela, pô. Ela realmente é meio burrinha. A gente também tem o Morgana, que é o gato tarado. Isso mesmo, ele é um gato tarado. Esse gato é safado. Tô de olho em você, gato. E a gente tem o Sujiro, que é o velho ranzinza que cuida de você. Ele parece meio broxa, mas ele tem um coração... Bom, pelo menos até onde eu joguei, eu posso estar enganado. Nesse jogo você tem status pra tudo. Afinidade com seus aliados, status social, carisma, coragem, conhecimento, seu nível de persona, nível de equipamento, tudo, absolutamente tudo. Vai ser tipo um D&D, saca? Não sei se você já viu. Só que ninguém começa forte, não é mesmo? Então, no começo você é tipo eu. Fraco, medroso, sem carisma, broxa. Não, pera. Eu vou repetir mais uma vez pra você otimizar o seu tempo, porque é muito importante. Muito importante. Quase caguei meu save indo pra um palácio em cima da hora. Que é um erro de amador, afinal eu nunca joguei isso. É, né? Eu tenho que explicar o que é palácio, né? Parece que eu nem sei montar um vídeo. Então, ó, presta atenção. Tu descobre que o seu professor de educação física é um professor de educação física. É um lixo humano. Ele abusa das alunas, mete a porrada nos alunos no suposto treino dele de vôlei. E a parada é bem pesada. Inclusive, tem uma cena meio punk onde uma garota se joga da escola e tal. Meio pesado, né? Não é algo que passaria numa sessão da tarde da vida. E é aí que você ganha o poder de entrar no subconsciente das pessoas. Palácio é o tipo de forma distorcida de como elas veem o mundo. Você e sua turma do Scooby-Doo. Por Scooby-Doo, vai tomar no cu, vá pra puta que o pariu. Invadem o palácio do professor pra fazer o cara se arrepender dos crimes que cometeu. Eu vou reforçar minha dica de não deixar pra explorar o palácio nos últimos dias. Vai por mim, tem coisa demais lá dentro e você vai passar muito do seu tempo explorando lá, tá? É um aviso de quem se lascou por causa disso. A respeito das músicas de Persona, cara, as músicas não tem nem o que dizer. E é isso. Zoeira, tem sim. As músicas são incríveis, tanto na parte da escola quanto nos combates. Eu vou deixar o trechinho aqui de alguns covers que eu achei que simplesmente são incríveis. A galera dos covers são muito foda, tá? Na moral, isso aqui não passa uma vibe foda? Persona 5 Royal é tipo, e se colocasse um vinil de Jamiroquai
pra rodar no inferno. A trilha sonora é um acid jazz com os grooves estilo Cowboy Bebop, junto com um funk carioca. Eu sei, elegante. É muito específico, mas vai por mim. É essa vibe. As faixas desse jogo passam uma vibe tipo, tô te dando um tapa, mas dançando com classe. Se você for burro o suficiente pra achar que a trilha sonora de um jogo é só um fundinho musical, então ouve isso de fone com o olho fechado no escuro. Você vai acabar transcendendo, mano. A respeito da arte, tudo no jogo tem uma pegada meio vermelho, preto e branco, que é muito estético. Aliás, não sei se vocês repararam, mas tem uma outra coisa que também tem essa vibe. Coincidência? Eu acho que não. Eu confesso que tentei mudar os estilos dos meus posts pra ficar nessa pegada, só que eu descobri a dor de um designer pobre. Caralho, tá difícil. Só que eu descobri a dor de um designer pobre. Não existe uma fonte Persona 5 gratuita. Eu achei umas parecidas, mas nenhuma bate de cara. E eu não tenho dinheiro pra gastar com isso, então eu desisti da ideia. O estilo visual de Persona 5 é fortemente influenciado por franceses punk dos anos 80 e fontes que remetem a recortes de revistas. A gente simboliza a anarquia e o individualismo. Inclusive, o artista que fez o personagem desenha como se tivesse fumado uma ideia e cuspido em tela. O cara é muito foda, mano. Olha essas artes aqui na tela, cara. Olha essas artes, mano. O bagulho é genuinamente bonito, bem arquitetado, sabe? Eu queria desenhar que nem ele, eu não vou negar não. Mas a minha coordenação motora é só de um controle com drift. Eu não fui feito pra isso. Na realidade não foi feito pra nada, né? Mas enfim. Ah, Dag, mas eu não curto Persona, porque parece um jogo muito demorado, tem muito diálogo, né? Irmão, se você quer jogo rápido, 5 minutos de porrada e desliga, você vai pra um Devil May Cry 5, mano. Inclusive, eu vou fazer um vídeo dele depois, ele merece um vídeo. Persona é jogo de 100 a 150 horas, mano. Tem coisa demais pra fazer. Deixa eu abrir a Steam nesse exato momento. Eu tô com tipo 20 horas e adivinha, eu não passei do primeiro palácio ainda. Mas é porque eu quero todos. Todos. Mas é porque eu tô afim de ter tudo. Eu quero todos os Persona. Eu quero farmar. Eu quero afinidade com os cria. Quero me juntar e fazer um churrasco na laje com os guri. Então não tem jeito. Eu tenho que me dedicar muito tempo nisso. E como tá na dificuldade máxima, se eu não farmar agora, eu sinto que eu vou tomar um baita prejuízo depois. Uma curiosidadezinha para os amantes da cultura japonesa, Persona 5 teve café temático em Harajuku em 2024. Sim, um café onde você come o prato com o nome de cada persona, enquanto um cosplay de gato te julga com os olhos de superioridade. Também rolou um evento de Persona 5 The Phantom X no Tokyo Game Show. Só nerd suado e gritando Morgana Best Waifu enquanto comprava travesseiro de corpo. Eu queria estar lá? Queria, mas eu não consigo nem comprar uma fonte. Imagina comprar uma passagem pro Japão. Algum dia. Agora falando um pouco mais sério, pelo lado filosófico da parada, que é a primeira vez do vídeo que eu tô falando sério, né? Vamos sem mesmo, agora falando sério. Persona 5 me lembrou muito aquelas paradas de filosofia que eu li no ensino médio. Sabe aquele livro chato que seu professor te entrega e fala, ó, 5.000 páginas pra amanhã, é isso aí? Essa coisa de invadir o palácio é literalmente entrar na parte podre da alma de alguém. Afinal, ninguém é 100% bonzinho. Todo mundo tem algum pecado que esconde ou tenta esconder. O jogo força você a encarar aquilo que as pessoas tentam esconder até de si mesmas. E jogando no mais difícil, eu senti aquele clima de Memento Mori, o calendário da morte. Aproveitais os seus dias como se fossem os últimos. Afinal, se eu tomar um game over, né? Acaba o jogo. Eu lembrei até de Zombie 100. Inclusive, eu preciso fazer um vídeo sobre isso também, né? É um assunto para outro vídeo. Deixa aqui. Deixa na gaveta. Mas, mano, o sentimento é real. Eu acho que quando eu tô com sono é quando minha mente se acalma. Porque eu parei pra refletir às 3 horas da manhã
de uma segunda-feira sobre isso. Minha mente se acalma porque normalmente é tudo bagunçado e caótico. Bolsonaro quer comer meu cu. Ai, Chaves, Chavinho, que peito gostoso, Chaves, Zé da Manga. Vai, Neymar. Tu gosta de bater, né, Neymar? Tu é cachorro, né? Eu quero uma salada de fruta. Eu tô muito longe de zerar esse jogo, mas eu espero que você tenha curtido o vídeo. Deu um trabalhão juntar tudo, foram tipo umas 18 horas de gravação pra isso tudo. Deixando claro que eu fiz uma gravação off-stream, porque eu pensei, vou adiantar um pouco do vídeo pra ficar legal, pra galera ver o que tá acontecendo no vídeo. E eu simplesmente perdi 3 horas de gravação que eu excluí sem querer no meu computador. Eu acho que eu vou ficar insano ou de cabelo branco antes dos 40, se bem que ficar de cabelo branco deve ser da hora. Eu vou virar o Dandy! Então é isso, Persona não é um jogo, é uma experiência religiosa praticamente. Se você não jogou ainda, vai fundo. Existe tanto ele para PC, quanto para Play 4, Play 5, para Xbox, Switch, você me entendeu. Eu sempre falo isso, você me entendeu. Vai preparado porque essa porra exige cérebro, dedicação e tempo livre. E se você tiver bastante tempo livre, joga no hard e vira o Dante antes dos 40 igual eu.